Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 1º de agosto, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale. Está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos. E lembrando, você pode participar enviando sua mensagem aí pela linha do tempo do Facebook, logo embaixo do que você está vendo, tá? Participe, sua participação é muito importante. Comigo hoje, o comentarista convidado, Benê Vieira. Muito bom dia, Benê. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos aqui da rádio. Bom dia, Maurício. Nós estamos aqui. Vamos nós para mais uma edição. Fim do recesso. Deputados e senadores retomam os trabalhos em Brasília. Brasil é nomeado como aliado prioritário extra-OTAN dos Estados Unidos. Governo lança hoje o programa Médicos pelo Brasil. Felício Ramute deixa de ser réu no caso Praia Grande. Novos radares em São Sebastião. Tarifa da passagem de ônibus aumenta em Taubaté. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Voltamos com Abre Aspas, estamos ao vivo esperando aqui a sua mensagem. E hoje chega ao fim o recesso de Brasília. Deputados, senadores e membros do STF devem voltar ao trabalho. Os deputados e senadores trabalham até 22 de dezembro deste ano, quando recebem mais um período de férias que segue até 1º de fevereiro. Na pauta dos deputados, a reforma da Previdência deve ser o primeiro tema debatido pela Câmara, que busca a aprovação da proposta em segundo turno, além da aprovação em primeiro turno antes de saírem primeiro turno. Antes de saírem de férias, os deputados também incluíram 4 destaques. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é entregar a reforma ao Senado até o dia 9 de agosto deste ano. O texto deve ser votado na próxima quarta-feira, dia 7. A reforma também precisa ser aprovada em 2 turnos pelos senadores para seguir para a sanção presidencial. Já no STF, a volta dos trabalhos conta com processos polêmicos previstos para esse segundo semestre. Dentre eles, a votação, que deve definir o limite para o compartilhamento de informações entre órgãos de controle, como o COAF e o Ministério Público. Também na pauta estão a validade da tabela de fretes dos caminhoneiros e a liberação do porte de drogas para consumo. A previsão é de que sejam realizadas 41 sessões ao longo do semestre, grande parte agora pela manhã, pois normalmente as sessões do STF são realizadas à tarde. Segundo o STF, a medida visa permitir que os ministros, ao menos uma semana por mês, possam se dedicar a casos individuais fora do plenário. Pois é, Benidano aqui. Começando aí o segundo semestre, oficialmente, os nossos diletos representantes, deputados e senadores voltaram das suas merecidíssimas férias, né? Muito merecidas. Muito merecidas. E vamos ver, porque realmente casos polêmicos a serem julgados, a serem vistos aí, mas com ênfase, claro, muito grande, que o Brasil inteiro espera na reforma da Previdência, né? Que é uma ansiedade de todos, já ficou isso daí bem patente, né?
Na realidade, eu acho que todo brasileiro, especialmente aquele que é patriota, ele torce para que a reforma da Previdência seja a primeira coisa a ser aprovada. Depois vem tributária, trabalhista, tem uma porção que devem sair do papel, que fazem 20 anos que está no papel e não consegue sair, né? Então é a expectativa nossa, aquelas as pessoas que torcem para o sucesso do país, ou seja, os patriotas, torcem para que a política, a oposição do contra fique um pouco do lado e seja aprovada. Eu acho que está no caminho certo, eu acho que agora não vamos conseguir essa Não aprovação. tem a menor dúvida também. Esperamos que os deputados e senadores também se empenhem, né? Verdade. O problema é parar de olhar para o próprio umbigo, né? Aí é difícil, hein? O problema é esse. Aí é bem difícil também. Quando chegar aí na aprovação do projeto do ministro da Justiça, do Moro, aí que eu quero ver como é que vai ficar, porque muita gente vai ter que votar sem olhar para o umbigo. Se for olhar para o umbigo, não vota, né? Verdade. Ou não vota favoravelmente. Vamos ver isso aí também. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que está preocupado com possíveis armadilhas no acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Segundo o presidente, a preocupação é com trechos que possam prejudicar um futuro acordo com os Estados Unidos. A declaração foi dada a jornalistas após o presidente se reunir no Palácio do Planalto com o secretário de Comércio norte-americano Wilbur Ross, que cumpre a agenda oficial no Brasil. Abre aspas para o presidente. Todo mundo está preocupado com algumas armadilhas. Todo mundo preocupado com isso aí que talvez você possa, no acordo União Europeia com o Mercosul, ter algum problema ao assinar um acordo com os Estados Unidos, disse o presidente. Wilbur Ross argumentou que há diferenças entre as exigências para comércio com a União Europeia e com os Estados Unidos. Nesse caso, parâmetros e padrões relacionados a diversos setores econômicos, bem como indicadores e regulação sanitária, por exemplo, poderiam travar um eventual acordo com o Brasil, já que o país pode ter aderido aos padrões europeus num acordo fechado recentemente entre o Mercosul e a União Europeia. Bolsonaro classificou a reunião com Ross em Brasília como excelente e avaliou que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos estão aquém do potencial. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2018, as exportações de produtos brasileiros ao país norte-americano representou cerca de 12% do total, somando 28,7 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão aviões, óleo bruto de petróleo e produtos semifaturados de ferro e aço. Pois é, bem esperado esse acordo também, que é importantíssimo para a economia brasileira, né? Não tem dúvida, mas aí a gente não tem informação desse risco que ele está preocupado, né? Porque o Mercosul tem, especialmente na área nossa, na agrícola, tem um monte de encruzilhada que vem só para nos prejudicar, a verdade é essa. Porque existe acordos de isenções de taxas de produtos, especialmente produtos agrícolas, especialmente de alimentos. Especialmente o leite, né? Que vem muito do Mercosul, da Argentina e do Uruguai, e muitas vezes com triangulação, que vem de países onde existe subsídio do mercado comum europeu, que entra pelo Mercosul através de triangulação, prejudicando a produção, especialmente dos brasileiros do Sul. É complicado. É complicado, então por isso que tem que saber direitinho. No começo já travou lá, já tiraram uma taxa lá que eles foram obrigados a tirar, é a ministra atual. Aí já teve a gritaria, ela já voltou a corrigir de outra forma, que aquela que ela tirou não podia voltar mais, que é uma sobretaxa que põe para que possa deixar de ser desleal a concorrência. Porque uma vez que entra um leite subsidiado, concorre de maneira desleal com o produtor brasileiro. Isso aí foi saneado. A gente espera que nesses novos acordos não venha voltar a ocorrer isso. Agora tem um dado novo, né, que foi um acerto de exportação de leite em pó para a China, que vai aquecer bastante o mercado. Então a gente espera que isso aí tenha sucesso.
Não tenha dúvida, porque um mercado interessantíssimo para o Brasil e que mais nós temos que preservar a nossa integridade aqui, senão não vai funcionar. Agora, o mercado que ele fala aí, Estados Unidos e China, é óbvio que a China é o maior consumidor do mundo, né? Então, você não pode fechar a porta para a China de jeito nenhum. De né? maneira nenhuma, de maneira nenhuma. O dia nenhuma. que a China passar a produzir tudo, com o mundo de gente que tem lá, com o mundo de terra que tem, eles tomam conta do mundo mais ainda, né? Mais ainda, exatamente, mais ainda. Porque boa parte eles já levaram, né? Boa parte eles já estão controlando aí, né? Pois é, e cumprindo a promessa feita por Trump em março deste ano, os Estados Unidos nomeou oficialmente o Brasil como um aliado prioritário extra-OTAN. Isso aproxima militarmente os países e facilita ao Brasil comprar armas e equipamentos de defesa dos americanos. Além de poder participar de leilões para vender produtos militares e promover treinamentos militares com as Forças Armadas dos Estados Unidos. E o governo brasileiro iniciou formalmente as negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, após encontro com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross Jr. As tratativas se iniciaram depois que o Mercosul fechou o acordo de livre comércio com a União Europeia. Guedes afirmou que o acordo é um desejo dos americanos e que o Brasil tem como objetivo fechar uma aliança estratégica, algo mais profundo que apenas um acordo comercial. E o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, lançam hoje o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos. O principal objetivo do novo programa é o mesmo do Mais Médicos, a interiorização de profissionais pelo país, especialmente nas regiões mais remotas. Uma das novidades do Médicos pelo Brasil é a contratação dos profissionais pelo regime CLT. Antes, os contratos eram temporários de até 3 anos. O valor do salário atualmente, em R$ 11.800, também deve aumentar. De acordo com o governo, a seleção para o programa será por meio de uma prova objetiva. E informou que a substituição dos profissionais do Mais Médicos deverá ser gradual, respeitando os atuais contratos em vigor. A incorporação dos cerca de 1.800 médicos cubanos que permaneceram no Brasil não está prevista no novo programa. A situação está sendo analisada pelo Ministério. Imaginando que agora aí, o atrativo com a CLT, serem registrados pela CLT, que realmente interesse a mais profissionais, porque a carência é enorme, principalmente nos rincões mais afastados do Brasil, né, Beni? Pois é, mas a solução tem que ser dessa forma, não da forma que fez com médicos cubanos, que o salário deles ia para Cuba, não ia para eles, né? Eles trabalham em regime de escravidão aqui. Então, evidentemente, independente da gente saber do nível de conhecimento deles na medicina, mas o salário que eles recebiam já eram irrisórios, eram escravos aqui. Então, o caminho está certo. E quando relação a relação de comércio com os Estados Unidos, o Brasil melhorou bem, né? Quem comercializava com a Venezuela e com Cuba, passou a fazer com os Estados Unidos, acho que é um pouco melhor, né? O que você acha? Pois é, né? E é uma discussão, eu achei muito interessante o ministro afirmar que ele pretende uma relação estratégica, estabelecer uma relação estratégica com os Estados Unidos dentro dos acordos comerciais, porque realmente acaba não nos deixando naquela vulnerabilidade, que entra um governo, sai outro governo, a coisa muda. Não. Todo mundo precisa comprar e vender. Os Estados Unidos é um mercado que não pode ficar fora da nossa lista. De maneira alguma. É ou não é? Então é bem interessante essa aliança estratégica. E o que ocorria no passado era exatamente o inverso. A gente fazia transações comerciais com países que não nos pagavam. A dívida que está desses países ditatoriais de esquerda, isso aí não vão receber mais, né? Ficou por conta. Então, já imagina esse dinheiro todo tivesse sido empregado no Brasil. A situação do Brasil, qual seria hoje? Não tenha dúvida. Muito melhor, né?
E tem gente que não consegue enxergar. Tem gente preocupada com o horário que o presidente vai cortar cabelo. O que você quer que eu faça? E esse dinheiro nós não vamos ver a cor mais. Não vai dele, ver o dinheiro, não vai ver nunca mais. Isso aí é doado. Isso aí agora, disso aí, um tanto ficaram para eles e os outros foram para o bolso dos políticos que interessados na transação. É uma coisa óbvia. É isso aí que o Brasil está precisando acabar e está acabando. Está acabando. A duras penas, diga-se de passagem. Não é fácil, é muito mais difícil do que parece. Inclusive, falando de crimes e tudo mais, 4 presos envolvidos na chacina do presídio de Altamira, no Pará, foram mortos dentro do caminhão durante a transferência para o presídio em Marabá, que fica a 600 quilômetros de distância. Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 30 presos viajavam no veículo e todos estavam algemados. Os corpos foram encontrados com sinais de sufocamento. Os 26 presos remanescentes serão colocados em isolamento e o caso está sendo investigado. Com as mortes registradas durante a transferência, já são 62 detentos de Altamira assassinados. Que situação mal contada essa, não é, Beni? Bem mal explicado. A gente sabe que são briga de facções, mas a forma como ocorreu é bem estranha, né? Não, muito estranha e de uma violência muito absurda, estranha, né? Próprios do nível desses presos, né? Porque não tem a menor a briga dúvida. Entre eles, né? Nossa Senhora. Mas que está mal explicado? Tá. Muito mal explicado mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Estamos de volta, lembrando que você pode participar aqui, porque nós estamos ao vivo. E você, embaixo aí, na linha do tempo, tem a mensagem, escreva o seu comentário, sua dica aí, que a gente vai falar aqui. Sua participação é muito importante. E a reunião marcada ontem em Brasília entre o diretor do INPE, Ricardo Galvão, e os ministros Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, e Ricardo Salles, do Meio Ambiente, foi adiada para amanhã. Galvão irá ao Ministério dar explicações sobre os dados coletados do desmatamento da Amazônia, que tem sido criticados pelo presidente Jair Bolsonaro e membros do governo nas últimas semanas. Bolsonaro chegou a alegar que Galvão tivesse ligação com alguma ONG internacional com interesse em publicar dados negativos sobre o Brasil. Galvão chamou a declaração do presidente de covarde. Além de Galvão, o governo quer ouvir o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, sobre a questão do desmatamento da Amazônia. O órgão é responsável pela fiscalização. As recentes declarações de Bolsonaro elevaram o clima de incerteza no INPE. Especula-se que o presidente queira intervir no comando da instituição, podendo até pedir a demissão de Galvão. Isso daí está bem evidente aqui, principalmente na nossa região, né? Como é que você vê essa posição? Pelo que a gente vê das notícias, o que a gente entende é que o presidente quer que esse tipo de notícias saia depois de comprovado que realmente esteja acontecendo, porque realmente atrapalha a comercialização internacional. O país perde com isso aí. Agora, se for verdade, vamos corrigir, mas ele quer que o cara prove para ele que isso é verdade, é pelo que eu entendi. Agora, falar que é covarde porque o presidente quer saber a coisa, também não é por aí, não. Eu acho que ele tem todo o direito, como presidente, de querer saber, que ele prove para ele que realmente essa informação está correta. Pois é, vamos aguardar aí a reunião. Nós, como brasileiros, também queremos que isso aí não seja verdade. Quem que quer que seja verdade? Ninguém, né? Ninguém quer. Ninguém quer, não tem a menor dúvida. E vamos acompanhar essa reunião que vai ser amanhã e ver aí o que acontece. Porque, sem dúvida nenhuma, o fato até de o INPE estar aqui em São José dos Campos é uma notícia que nos reflete diretamente, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E o Tribunal de Justiça julgou procedente o recurso em que o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, contestava a decisão da Justiça de Praia Grande de receber uma ação do Ministério Público, o que havia o tornado réu por improbidade administrativa.
Iniciado no dia 19 de junho, o julgamento foi concluído ontem pela 13ª Câmara de Direito Público do TJ. O desembargador Ricardo Anaf votou a favor do recurso, definindo o placar em 2-1. A relatora Flora Maria Nese Tossi Silva já havia votado contra e Ferraz de Arruda havia opinado pelo provimento da apelação. Com a decisão, Felício deixará de ser réu no processo, já que a ação será arquivada com relação a ele. O MP ainda poderá recorrer. A reportagem não localizou o promotor Marlon Fernandes de Praia Grande, responsável pela ação. Felício Ramute comemorou a decisão do TJ. Abre aspas. O Tribunal de Justiça reconheceu, com essa decisão, que não há qualquer irregularidade no procedimento realizado na cidade de Praia Grande e não há fundamento para o recebimento da ação contra mim, disse o prefeito. Algum comentário, você acha? Eu acho que isso aí é uma ação explicitamente jurídica, né? Então, eu acho que a gente tem que dar o crédito aos desembargadores que deixaram o Felício sem ser réu. Eu acho que está certíssimo. Eu acho que quem deve, paga. Quem não deve, não teme. E eu acho que ele não temia. Eu acho que ele tinha certeza que ele não devia. Perfeito. Pelo que eu já conversei com ele, ele tinha certeza que não devia. O político está sempre sujeito a isso, né? Exatamente. Sempre sujeito. Pois é, e a situação dos empregos RM Vale? Matéria para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre aspas. Índice de demissões cresce no Vale Paraíba. Em um ano, o nível de contratações subiu 1,89% na região metropolitana do Vale Paraíba, segundo dados do Ministério da Economia. A quantidade de admissões passou de 94.533 no primeiro semestre de 2018 para 96.322 em igual período deste ano. Mas a boa notícia termina aí. No mesmo período de avaliação, as demissões aumentaram ainda mais, com 3,69% na RM Vale. Os demitidos passaram de 93.205 para 96.643. Os cortes acima das contratações resultaram em um saldo negativo de 321 empregos, estes sem ajustes, segundo o CAGED. No ano passado, o saldo do primeiro semestre foi de 1.328 postos de trabalho gerados na região, mostrando aí que a crise econômica ainda está longe de ser debelada no Vale do Paraíba. É isso aí, um grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre aspas. Obrigado, Xandu Alves, um grande abraço, um abraço a todos aí na redação desse grande parceiro aqui da SP Rio+, o jornal O Vale. E eu dou o bom dia aqui ao Pasquarelli Júnior, que nos passa a mensagem aqui, muito boa a edição de hoje, e a Carol Melo, muito obrigado pelo bom dia aí, claro, sempre pela força, lembrando que a sua participação é importante, comente sim, mande o seu comentário, comente a notícia, que nós teremos o maior prazer aqui de interagir com você, tá bom? Muito obrigado aí. Mais uma lembrança. Ponha da onde, que bairro, que cidade, que país você está falando, que nós vamos ter o maior prazer em falar também, tá bom? E 8 lombadas eletrônicas, tanto de velocidade como os radares de farol vermelho, instalados na região central de São Sebastião, no primeiro semestre de 2019, entram em funcionamento definitivo a partir de hoje. Os equipamentos foram implantados entre os quilômetros 120 e 130 da rodovia Rio Santos, entre os bairros do São Francisco e Balneário dos Trabalhadores. Desde as últimas aferições do Inmetro, no final de junho, o Departamento de Tráfego da Secretaria Municipal de Segurança Urbana está realizando uma campanha educativa para alertar e orientar os motoristas sobre as novas lombadas. E olha só, a passagem de ônibus vai ficar 40 centavos mais cara a partir de hoje em Taubaté. A tarifa técnica vai passar de R$ 4,40 para R$ 4,80. Os passageiros pagarão R$ 4,30, que é a tarifa pública,
e o município vai subsidiar 50 centavos, os 50 centavos restantes. Para quem paga com o cartão rápido, o valor será de R$ 4,10. Autorizado pelo prefeito Ortiz Júnior no último dia 16, o reajuste motivou uma representação de 3 vereadores ao Ministério Público, que instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na medida. Responsável pelo inquérito, o promotor Walter Rangel de França Filho pediu que o prefeito explique por que a medida não foi analisada pelo Conselho e por que o reajuste de 10,25% ficou acima do índice inflacionário usado pelo município, que é de 6,92%. O governo Ortiz alega que o aumento seguiu regras estabelecidas em acordo judicial firmado em 2015. Aumento, a população nunca gosta, nunca é bom para ninguém, né? Mas acaba tendo que ter uma mão muito grande para não se penitenciar ninguém aí, né? Existe um ditado que do couro sai a correia, né? Exatamente. Se sobe o combustível, se sobe o custo do ônibus, da operação, tem que subir a passagem. Uma coisa que eu não entendo é esse diferencial que existe entre passagem de empresas e aquele que paga lá. Mas não é a mesma pessoa que está andando no ônibus? Por quê? A empresa tem que ser castigada? Você esquece que não existe emprego sem empregador? Eu acho que isso aí é um castigo muito grande para as empresas que pagam, né? Por que não o mesmo preço? Por que esse desconto que deu por um tipo de passagem não foi dado ao outro também? Isso eu não entendo. É verdade, é verdade. Acaba prejudicando todo mundo. Eu queria que me explicasse melhor, não entendi. E a Defensoria Pública ajuizou uma ação em que pede pela suspensão da eleição do COMOB, que é o Conselho de Mobilidade Urbana de Jacareí, que teve membros empossados agora em 15 de julho. Na ação, o órgão relata irregularidades no processo eleitoral, que estaria garantindo de forma indireta cadeiras para o próprio município e para a JTU, que é a Jacareí Transporte Urbano. Entre os apontamentos da Defensoria está a exclusão de pedestres do Conselho, a falta de privacidade oferecida no momento de votação, a distinção das normas em relação à legislação federal e a posição dos conselheiros como somente consultivos, o que não garantiria a tomada de decisões. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí informou que a Procuradoria-Geral do município reuniu toda a documentação e elaborou a defesa que está sob análise de justiça. Na defesa, são negadas quaisquer tipos de irregularidades e defendida a legitimidade na realização do processo eleitoral. E policiais civis do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, prenderam na madrugada de ontem 9 integrantes de uma quadrilha de roubos e desmanche de caminhões em Caçapava. De acordo com a Polícia Civil, a equipe apurava o esquema quando passou a procurar um caminhão roubado no início da tarde de terça-feira em Cumbica, na cidade de Guarulhos. Os 9 suspeitos usavam bloqueadores de sinais para evitar a ação dos localizadores e, além disso, atacavam veículos na divisa entre São Paulo e Guarulhos para desmontá-los em cidades do interior do estado. Os criminosos foram presos e autuados por receptação e associação criminosa. Tem que bater pesado nessas gangues aí de caminhão. Né? Nós temos que esperar que deva existir alguma mudança no nosso processo penal, né? Porque você pega esses elementos que foram presos aí, um tem 8, 10, 12 passagens pela polícia. Normalmente, daqui a pouco estão soltos roubando de novo, né? É muita moleza que se dá, né? Então, hoje, a segurança hoje está muito difícil, né? Você veja bem,
a quantidade de caminhões que estão... Não tem a menor dúvida. Roubam a mão armada, nós não temos mais segurança. Isso que você falou é realmente interessante, porque na maioria das vezes são reincidentes que não, estão quando qualquer crime que tem, o sujeito é preso, esse aqui tem 10 passagens, esse aqui tem 12 passagens. Pô, mas por que ele passou? Por que não ficou lá? Não tem dúvida, é um assunto muito polêmico, inclusive foi solto, se não me engano, ontem ou hoje de manhã, aquele empresário que com o Porsche matou a senhora lá, foi liberado hoje, sendo que ele já tinha uma condenação pelo mesmo fato. Hoje tem as reuniões de custódia lá, o cara vai e sai, normalmente. É um absurdo isso. Pela porta da frente, né? E comete outro crime. Aí falam que soltam porque não tem cadeias, né? Vamos fazer mais cadeia, velho. Tem que ficar guardado. Tem que ficar guardado. Não, eles têm que tirar da sociedade. Eu acho que a pessoa que não... E outra, entrou para o crime e não sai mais, né? Negócio de recuperação é muito pouco, né? Não vou duvidar que possa existir algumas, mas são muito poucas. Muito poucas, ainda mais nesses casos que nós estamos vendo. Nós temos que mostrar para eles que o crime não compensa. Não compensa, é isso exatamente. Aí. E para a geração nova que está vendo, fala, não, realmente não compensa. O crime não compensa, porque hoje eles estão achando que o crime compensa. Infelizmente mesmo. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Voltamos ao vivo com Abre Aspas desta quinta-feira e estamos ao vivo agradecendo aqui a participação do Rafael Silva, da Luciane Oliveira e da nutricionista Marina Candian, que fala lá da Vila Adiana. Muito obrigado aqui pela audiência e estamos às ordens. Pois é, tem aí, tá todo mundo falando do tempo, porque parece que vem um tempinho forte para o final de semana. Mas vamos saber como é que fica com Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Turzi. O dia começou com névoa úmida em pontos isolados de São Paulo e as temperaturas mínimas em torno de 12 graus. O tempo nesta quinta-feira será influenciado por um sistema de alta pressão que atua sobre o oceano. Assim, podemos esperar um dia com poucas nuvens na maior parte das regiões e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima de 27 graus na capital paulista, Alto Tietê e Vale do Paraíba, e 28 graus nas regiões da Serra da Mantiqueira e no litoral norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane Nascimento. Ótimo dia a você e a todo mundo aí da Tempo Vale. E o governo de São Paulo e Sabesp assinam contratos. O governador João Dória, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e o presidente da Sabesp, Benedito Braga, assinaram ontem contrato de prestação de serviço de saneamento com 13 municípios. Serão investidos 6 bilhões e 800 milhões de reais em serviços e obras para ampliação da distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, levando saneamento para 2 milhões e 800 mil pessoas. A expectativa é que 19 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados com os novos contratos. Dentre os 13 municípios contemplados, São Sebastião é a única cidade aqui da região metropolitana do Vale. Em São Sebastião, são mais de 610 milhões de reais em 30 anos, sendo 203,6 milhões em água e 386,09 milhões em esgoto, 20,8 milhões em bens de uso geral. Muito importante para a nossa região, principalmente em se tratando de litoral norte, onde a parte, principalmente de saneamento básico, ainda é bem carente. Mas não é só São Sebastião, todas as cidades são carentes. Né? Exatamente. Eu achei estranho ser só para... E outra, 30 anos? Deve ser ao longo de, né? Então... será que vai resolver o problema também? Esperamos que sim, agora que precisa ficar bem atento a isso tudo, porque a Receita, lá no nosso litoral norte, principalmente em se tratando de Ilhabela e São Sebastião... Lá a coisa é mais embaixo, né? Tem que ficar bem atento. Mas vamos ver, é sempre bom a gente saber que existirão investimentos em nossa região. Isso é muito bom. E olha,
Vamos falar de um pouco de boas notícias, né? Vamos. Boas notícias é muito importante, tenho certeza que você vai gostar dessa daqui também. Olha que legal. 2 alunos de São José dos Campos conquistaram medalhas de bronze durante uma Olimpíada de Matemática que reuniu estudantes de vários países no Japão. De acordo com a escola Esfera, o convite para a participação na World Mathematics Invitational 2019 foi feito pela rede do Programa de Olimpíadas de Conhecimento após os alunos terem conquistado medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, realizada em abril. Segundo os organizadores, a Olimpíada tem o objetivo, claro, de provocar interações entre os jovens de diferentes países e estimular o interesse pela disciplina. Além da dupla, mais 2 estudantes de São José participaram da competição e representaram o Vale do Paraíba. Que bacana isso, né? Parabéns a eles, a gente é motivo de orgulho para nós de São José, né? Não tem a menor dúvida, educação, educação e educação sempre é o que realmente vai fazer a grande diferença no nosso país, como, claro, a gente aqui sempre reitera, né? E parabéns também à Escola Esfera, tá de parabéns aí pelos representantes, tá? Partidos de oposição do Paraguai anunciaram ontem que apresentarão pedido de impeachment contra o presidente Mário Abdo e o vice-presidente Hugo Velásquez por conta do escândalo em torno de um polêmico acordo energético com o Brasil. O processo de impeachment deve ser iniciado na Câmara dos Deputados, onde serão necessários 53 votos para a acusação. Em seu bloco, a oposição reúne apenas 38, portanto, a abertura do processo dependerá dos votos do Honor Colorado, que é o movimento dissidente do partido de governo liderado pelo ex-presidente Horácio Cartes. E olha só, o Japão se tornou o primeiro país do mundo a permitir o nascimento de embriões híbridos de humanos e animais para a criação de órgãos humanos. Especialistas do Ministério da Ciência japonês aprovaram a proposta de um experimento nesta direção, apresentada pelo pesquisador Hiromitsu Nakauchi, da Universidade de Tóquio. Nakauchi pretende cultivar células-tronco humanas em embriões de camundongos, ratos e porcos, e depois transplantar esse embrião em outro animal. Com a técnica, o pesquisador espera, eventualmente, desenvolver órgãos humanos completos que podem ser usados em transplantes. A ciência assusta a gente, não é verdade? E quando eles fazem porcos e roedores, especialmente o porco, é o animal que mais se assemelha, né? Tem uma similaridade, com similaridade muito grande com o ser humano. Que tem o sucesso, né? Não sei se isso aí é uma coisa divina ou não, mas que tem o sucesso. Que tem um sucesso porque realmente existem pessoas que vão contar muito com isso. Né? Porque um carro velho você põe uma peça nova e a gente... O ser humano não, né? Fica bem mais complicado. O envelhecimento é inevitável, né? Inevitável. E vamos falar dos Pan-Americanos, falar de boa notícia. Você está falando só de boa agora. Nem fale, boas notícias mesmo. E vamos ao PAN. Mas eu já recebi aqui da nossa querida produção aqui, ótimo dia, um bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. A Cláudia Marques, que fala aí de Caçapava, cidade de simpatia, né, Cláudia? Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? E vamos de jogos pan-americanos. Será que hoje tem dobradinha no boxe? Pois é, Keno Machado e Jussielen Cerqueira vão lutar pelo lugar mais alto do pódio. Boa sorte aí. Nos saltos ornamentais, a dupla Juliana Veloso e Luana Lira também brigam pelo ouro no trampolim de 3 metros sincronizado. E olha, atenção aí, hein? O Brasil está a 9 medalhas de superar o México e se tornar o segundo no quadro geral de medalhas. Força fé
Vamos nós que a gente consegue, né? Nesse campeonato aí, o vice é a mesma coisa que ser campeão, né? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida, verdade mesmo. E o esporte, né? Com os resultados da quarta-feira, festa na favela. Nos pênaltis, o Flamengo venceu o Emelec por 4-2 e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora, o rubro-negro carioca enfrenta o Internacional de Porto Alegre na próxima fase. Você entende tudo de futebol, né? Você já tá Eu entendo um pouquinho, sim. Mas eu assisti o jogo ontem, o Flamengo sofreu ontem. Sofreu? Sofreu, né? Eu acho que vai ser um jogo igual. Mas o Inter está mais em pé que o Flamengo. E você está torcendo para quem? Para ninguém. Para ninguém? Eu estou torcendo para o Palmeiras. Você sabe que meu pai tinha uma frase que eu achava ótima, né? Ele estava vendo um jogo, eu falei, pai, mas não é nenhum dos seus times que está jogando. Ele falou assim, eu estou torcendo pelo bom futebol. Mas esse aí é o meu caso. Eu assisto pelo bom futebol também. Não tem a menor dúvida. Eu acho que o Flamengo está com muita peça machucada, muito jogador machucado. E o Inter eu acho que está numa ascensão. E o Flamengo está ainda não que tenha plantel, acho que o plantel do Flamengo hoje é muito melhor que o do Inter, mas no momento, mas o jogo não vai ser agora, eu acho que uns 10, 15 dias. Até lá pode mudar. Na próxima fase aqui. Acho que é semana que vem, né, o jogo, se não me engano. Exatamente. Mas vai ser um belo jogo. E vamos torcer pelo futebol, né? Bom futebol. Pelo bom futebol, exatamente. E falando no Inter, com direito a recorde de público no Beira-Rio, o time do atacante peruano Paolo Guerreiro venceu o Nacional do Uruguai por 2-0. E a tradição, infelizmente, prevaleceu. O Boca Juniors venceu o Atlético Paranaense também por 2-0 e eliminaram os brasileiros na competição. E pela Copa Sul-Americana teve festa no Horto com gols de Fábio Santos e Vinícius. O Atlético Mineiro superou o Botafogo. Agora, na próxima fase, a equipe mineira vai enfrentar o La Equidad da Colômbia. E hoje, hein, tem mais decisões. A alma copeira do Grêmio pede passagem. Após vencer o primeiro jogo em Porto Alegre por 2-0, o tricolor gaúcho enfrenta o Libertad às 21h30 em Assunção, no Paraguai. Já o Corinthians, da Gabi, visita o Montevideo Wanderers às 21h30 no Uruguai. Lembrando que a equipe paulista venceu o primeiro jogo na Arena de Itaquera por 2-0. A gente recomenda muita calma, a nossa estagiária aqui, a Gabi, que é uma corintiana roxa. Então vai com calma, tá bom, Gabi? Bom, e para finalizar, temos hoje o último episódio da série São José Generosa. Você sabe, em São José dos Campos, a generosidade sempre foi uma marca registrada. E nos 252 anos da cidade, a SP Rio Mais decidiu mostrar algumas startups joseenses que nasceram com o intuito de ajudar e melhorar a vida do mercado e, claro, das pessoas dessa grande São José. Confira. Ela nada mais é do que um aplicativo de gestão de atividades, gestão de facilities e que ajuda muito na produtividade operacional. Facilita para que o gestor tome decisões e consiga acompanhar a equipe operacional online. Fica simplesmente no aplicativo. Hoje, quem tiver no mercado offline, praticamente a carta fora do baralho. Percebemos que houve uma transformação nesse mercado e as empresas que não se adequarem, elas realmente não vão ter mais competitividade. Elas precisam entrar, aderir e fazer um processo de transformação na equipe operacional e na equipe de entrega. Isso é uma necessidade do mercado.
torna real você entender o processo de mensuração em qualquer tipo de atividade. Então, simplesmente quando você melhora essa eficiência, você torna seu processo mais produtivo, logo você gera mais lucratividade para o seu negócio. O mercado precisa dessas informações devido à transparência. Não tem mais como fazer gestão de contrato sem transparência. As empresas hoje que contratam prestadores de serviço, elas exigem transparência total na entrega de resultados. Num horizonte de 5 anos, o mercado vai sofrer uma ebulição. Vai ter uma transformação geral no setor de facilities. As empresas que estão entrando agora, elas vão colher a maturidade desse mercado e vão conseguir se adaptar a esse novo processo. Mas nós, olhando para um período curto, são 5 anos. E a Midax faz parte disso. Pois é, generosa São José que nos abriga aqui. É bacana a gente ver a quantidade de empresários que apostam, que acreditam nessa cidade, que por seu lado também dá essa aura, esse carinho a todos nós. Mais uma vez, parabéns São José e, claro, parabéns a todas essas empresas que, na verdade, fazem a grandeza de São José. Beni, eu quero agradecer a sua presença. Hoje estamos chegando ao final dessa edição e hoje a gente teve bastante aqui comentários, agradecimentos, né? Tá bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mandar um abraço para o Júnior Pasquarelli, que é nosso amigo, companheiro de jornada, e agradecer a você, o Maurício e toda a equipe pela oportunidade de estar aqui. Nós é que agradecemos e estamos sempre abertos à sua presença aqui. A gente que agradece. Um abraço a todos, um abraço aos ouvintes. Muito obrigado. Espectadores, né? Exatamente. Muito obrigado a você que nos assiste, muito obrigado a você que participou. Lembrando, o Abre Aspas é feito, claro, e sempre para você. Te esperamos amanhã. Ótimo dia.